dê o like. O planeta depende disso. As armaduras muito completas dos franceses, a cavalaria, os ingleses que, veja só, não precisavam, né, de tanta armadura, afinal estavam todos à distância, atacando e tudo mais. Eu lembrei de um exército que, de fato, ele, cara, não existe o conceito de armadura, né, ele não existe o conceito de roupa, que é o exército espartano que a gente viu em 300, né, filme do Zack Snyder. Ah, que delícia. This is Sparta! Eles são a armadura. Eles são a armadura. A proteção é só uma camada de óleo. É, É só uma camadinha de óleo, entendeu? vai escorregar as flechas, né? Quem é que precisa de armadura quando você tem um tanquinho daqueles? Não precisa. Dizem que as armaduras de placas foram restos espartanos que foram usados na Idade Média pra proteger os caras, entendeu? Cara, 300 é um filme maluco, né? Porque ele mostra ali como é que era o treinamento dos caras e depois coloca eles indo pra batalha. E assim, o Zack Snyder acho que nunca foi tão feliz em um filme, porque ele encontrou um filme onde a estética dele cai muito bem. É um Visionário. monte de galera suada, cheia de óleo, em câmera lenta e tudo mais. Ai, que delícia! Mas assim, eu gostaria de entender Tosqueira. o que... Tosqueira. Ele simplesmente me interrompeu pra falar tosqueira. Desculpa, precisava desabafar. Não, não é um problema. É que 300, realmente, assim, pra mim é um mistério. Eu gostaria de entender o que é verdade no filme 300 do Zack Snyder. Só antes do Thiago cagar em cima do filme, como eu sei que ele vai fazer, olha como é curioso isso, né? Porque a gente falou de um filme ali, O Rei, que se passa ali no século XIV, século XV, né? O Rei, o último rei. Sim, isso aí, 1415. 1400 e pouco, tal, né? E agora a gente vai pular 1000 anos pra trás. A gente vai pra 480 a.C., né? Na época do exército grego, contar os persas e tal. Então a gente tá indo pra muito tempo no passado, né? Como é que é essa parada? Quanto muda? Espadas são de ferro, são de aço, são de cobre? Como é que é tudo isso aí? Então, a coisa mais certa do filme foi o que você falou aí. Aconteceu em 480 a.C., né? Essa é a única coisa correta relacionada ao filme. Partindo por esse pressuposto, a gente tem um problema, né? Um problemão aí na mão. Porque assim, a gente sabe que se trata de um é baseado na ideia do quadrinho do Frank Miller, né? Isso. Aham. Pra acalmar o coraçãozinho da galera que sabe disso e que talvez vá questionar isso, né? Que é baseado em um quadrinho. Só que a gente tem que lembrar que o quadrinho é baseado na história, né? Então, quando a gente fala de algo histórico, a gente tem que ter alguma responsabilidade que seja. Não só colocar em 490 a.C. para ser o único fato verdadeiramente correto, né? Ou um dos pouquíssimos. Então, não tem respeito, né? De maneira clara, assim, 300 não tem respeito basicamente nenhum pelo sacrifício dos gregos, né? Afinal, foram 300, né? 300 soldadinhos espartanos contra 100 mil persas, né? Vão ser só isso. Os outros 7 mil téspios, né, que compuseram a força, né, a falange grega, só foram coadjuvantes nada importantes, né? Mas, assim, uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala de Esparta, né? Isso historicamente mesmo. E o filme contribui para propagar um mito cancerígeno, eu diria. Olha! Do ponto de vista histórico. É muito bom. Cara, porque assim, ó, só pra tu entender, Thiagão, é que é o seguinte, tu tá falando do filme que eu, inclusive, até gosto do filme enquanto filme, né? Não quanto a retratação histórica, né? Mas é que ele é do Zack Snyder. E o Zack Snyder, ele é um dos grandes inimigos do canal Piuí, assim. Ele aparece em muitos podcasts e tal, e a gente gosta muito quando alguém xinga ele. É tão bom quando... cara, então falar é obrigação, né? Esculhambar Zack Snyder é obrigação. Então não sabia, senão eu destilava mais ainda o meu ódio, mas ainda dá tempo. Não se preocupa não, vocês vão se sentir reconfortados ao final desse podcast. Muito obrigado. Ó, eu acho que a gente pode começar falando sobre as armaduras dos espartanos. Elas existem ou realmente era só sandália e cueca? Capa vermelha. Capa, sandália e cueca, cara. Dá pra imaginar três equipamentos piores. Tu tem uma capa pra te ferrar, ocupar um... Puta, que merda, né? Sandália e cueca. Não, tu tem um capacete só pra se proteger, que é o que importa, né? A cabeça. Exatamente. Você tem mais 95% do corpo desprotegido, mas a cabeça estando protegida... Justo.
Você precisa de coração pra quê? Pulmão pra quê? Isso dá pra fazer transplante. Dá pra fazer transplante de cabeça, Thiago? Não dá, né? Aí não dá. Tá, tinha armadura então? Tinha umas armaduras? Na verdade, assim, as primeiras armaduras de placa surgiram na Grécia Antiga, né? É basicamente, só que não era de metal, é claro. Metal já foi uma coisa usada mais no Império Romano, mas já tinha armadura de placa. A couraça grega, né? Era o principal componente de proteção mesmo. Geralmente era feito de ferro ou bronze, né? Era metal mais leve, né? Mas eles usavam obrigatoriamente uma couraça. Alguns, por exemplo, exemplares mais antigos, voltando lá no século V, século VI, eles usavam uma espécie de armadura revestida de couro também, que tinha faixas e tinham pedaços de placa, né? Dentro da própria armadura. Então eles andavam assim, literalmente os hoplitas eram o que os cavaleiros medievais foram para a Idade Média. Eles eram os tanques medievais, né? Os tanques da antiguidade, né? Tu ia falar de uma coisa de Esparta ali, que na verdade tu falou, pô, uma coisa quase cancerígena. O que era a parada de Esparta que eu acho que tu ia dizer? Não sei se era da disciplina, não sei se era isso. Beleza. Que eu acho que isso é uma coisa muito propagada. Porque assim, Esparta, na verdade, era o câncer da Grécia Antiga, né? Infelizmente, existe todo um mito aí por causa do lance do treinamento dos espartanos, mas aquele discurso no finalzinho da batalha lá, dos 300, acho que é o Dílios, né? Que faz o discurso. O teu tapa-olho lá? O tapa-olho. Isso, acho que é Dílios, Dílios o nome dele, se eu não me engano, tenho quase certeza. Aí ele fala lá, gritando pra galera, né? Os defensores, os libertadores da Grécia, nós estamos aqui para lutar pelo povo grego, pela liderança dos gregos contra a tirania, mas os espartanos eram os maiores covardes da Grécia Antiga. Mas eles não são os pica. Eles não são os mais fodas de todos. Os atenienses que eram os babacas. Não é assim que funciona a história? Deixa-me explicar, né? Deixa-me explicar antes que haja um rage quit aqui. Daqui a pouco vai que Marcelo revela que ele é um espartano, né? E aí ele vai atrás de ti. Ué, sabe, né? Senta que lá vem história. Porque assim, existe de fato o treinamento espartano que a gente vê no filme, é relativamente histórico, né? As crianças saíam mesmo dos 7 anos de idade, iam lá ser treinadas pelo Estado, era o Estado que treinava. Então, basicamente, a responsabilidade pela criação do homem não era da família, era do Estado, né? Então eles eram incentivados mesmo a andar descalço, dormiam em grupos, né? Eles eram separados em grupos, tinham um treinamento pesado, né? Então assim, tecnicamente aquela ideia de caçar para comer, né? Rolava mesmo no ambiente espartano, né? Então o treinamento dele, do espartano, do soldado, do cidadão espartano era aquele de fato, isso não tem erro. O problema é o que vem a partir daí, porque aí é o início, né? E daí pra frente é só zoeira, literalmente. Só zoeira. Porque assim, nada do que rolou em relação aos espartanos aconteceu de fato pra Grécia. Porque assim, a gente lembra, por exemplo, da Batalha de Maratona, entre atenienses e... que inclusive fala no filme Rise of Empire, né? A sequência. O segundo 300. Nossa, esse filme é muito bom, cara. Nem lembra dele. Meu Deus. Teve essa sequência. Horrível. Horroroso. Um espanto. Me faz mal. A Batalha de Maratona já começa ali no segundo filme, né? O que rolou? Por que essa batalha aconteceu, a Batalha de Maratona? Porque teve uma revolta na Jônia, que era a região da Turquia hoje. E aí, os povos jônicos, que eram gregos. Todo mundo que morava na Turquia, na região da antiga Lídia e tal, era grego, né? Eles foram pedir ajuda para Atenas e para Esparta, porque os persas estavam invadindo e estavam conquistando tudo. Foi aí que começou a conquista persa vindo lá da Ásia Menor, né? Aí eles foram primeiro pra Esparta. Olha, mas não vai dar pra gente ajudar vocês não, porque a gente tá no festival religioso aqui, sabe? Infelizmente, a gente não pode sair, senão a gente vai enfurecer os deuses. Barriga cheia, não tá legal, né? Bebemos demais. Exatamente. Aí foram pra Atenas. Tá bom, vambora. Vamos lá ver o que esses persas fazem, né? Aí os atenienses foram lá. Meteram o cacete nos persas lá, mas não aguentaram também a pressão, porque era muito persa, era uma persarada danada lá, invadindo a Ásia. Aí eles acabaram tendo que voltar pra Atenas. Mas queimaram lá uns templos, mataram vários persas e tal. E aí o rei Dario disse que os atenienses iriam pagar. E aí então eles invadiram a Grécia. Não, que daí que veio o lance depois do Xerxes, né? Que tem na HQ e no próprio 300, né? Que é o Rodrigo Santoro lá, todo cheio de pires. O Xerxes ele tinha 2,10 m e era todo bombadão e tal. Exato.